Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do podcast Incorporando Ideias. Hoje estamos aqui novamente com Bruno Fabriani, né, um mantenedor aí do nosso podcast, proprietário da B Fabriani. O Paulo Fabriani também, que atua no conselho da empresa e também ajudou na constituição aí da essência desse podcast. E como um convidado inédito, mas não menos importante, né, o Cristiano, temos esse nosso amigo aqui que tem uma história bem interessante para compartilhar, veio lá do sul do Brasil para começar a fazer bastante coisa interessante aqui no cenário de Balneário e região. Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Legal. Espero que seja um papo bem legal, leve, que a gente consiga educar bem o nosso público aí perante os assuntos que a gente vai trazer de novidades. Que legal. E para vocês, essa carinha que vocês já conhecem não aguentam mais às vezes, né? Eu, Francisco, que sou o host aqui do podcast. Galera, para nortear hoje o nosso papo, né? Já começamos aqui a fazer um aquecimento, que é sempre bom. Vamos falar um pouquinho de modelos de negócio dentro do mercado imobiliário. Para esse motivo, a gente trouxe hoje o Cristiano, que traz, acho que uma abordagem... Christian, que traz essa abordagem bem bacana, tá? De como desromper o mercado imobiliário sob uma perspectiva e abordagem de quem vende o imóvel, né? E também toda a experiência que tem, conhecimento associado a isso. E também o Paulo e o Bruno, que vem aí para nos trazer a perspectiva do incorporador. Então, a gente vai trazer esses dois lados da balança. Entretanto, para quem não conhece, Christian... Agora vai ser Cristiano, eu vou te chamar. Tá espego agora. Christian, comece se apresentando para a nossa audiência. Quem que é o Christian? Um pouquinho da tua história, quanto tempo de mercado, onde está atuando hoje? Conta aí para nós. Perfeito. Meu nome é Christian, sou arquiteto e corretor de imóveis. As pessoas não me entendem muito bem quando eu digo que sou arquiteto e corretor, mas eu sou um arquiteto para ser o melhor corretor. A diferença está que eu já era um profissional de corretagem, sempre fui a minha vida toda. Desde os 8 anos já vendi meu primeiro imóvel. Meu avô já tinha imobiliária há muito tempo na minha região. Dos 23 já montei minha primeira empresa, que essa empresa segue até hoje, só que com detalhe. A gente teve uma mudança cultural, porque ao longo do caminho, nós sendo apenas uma imobiliária, eu percebi uma necessidade de mercado da gente oferecer mais do que vender imóveis. Boa. E foi aí que eu fui virar um arquiteto. Quando eu entrei para a faculdade, eu não sabia muito bem qual seria o modelo final dessa operação, mas eu consegui compreender que as pessoas procuram muito mais do que comprar um imóvel. E o nosso trabalho ele é muito bem pago e qualificado para a gente prestar um serviço realmente diferenciado. E a partir desse modelo, a gente desenvolveu uma empresa que segue sendo a mesma empresa, trocou o nome Fantasia, trouxemos arquiteto especialista, que é um nome que realmente direciona para o que a gente quer transmitir, que a cada compra de imóveis a gente concede para o nosso cliente a experiência dele ter um arquiteto junto até o final. Então, nós não cobramos nada por esse serviço adicional e concedemos para ele um projeto de interiores completo, onde ele vai fazer personalizado junto aos nossos colaboradores. Legal. E para isso a gente traz um novo nível para o mercado imobiliário, algo que eu particularmente acredito que nossos clientes todos merecem um tratamento desse nicho, onde eles conseguem não só comprar um imóvel, mas sim ter uma solução final antes da compra desse bem. Legal. Se for um investimento, excelente, a gente cuida de tudo, entrega o apartamento pronto, top, imobiliado para uma revenda. Se for um cliente final, então a gente cuida com carinho e em cada detalhe, de acordo que ele saiba que ele comprou uma solução, não um imóvel. Boa. Legal, a gente vai depois resgatar um pouquinho desse ponto, porque eu acho que o pessoal ficou curioso para entender os motivadores, né? A gente estava falando no episódio anterior um pouco dessa necessidade de diferenciação, mas eu vou querer entrar um pouco nessa pauta depois quando a gente começar a avançar na conversa. Vou passar agora a palavra para o Bruno e para o Paulo se apresentarem, acho que figuras conhecidas também do mercado aí. Brunão, quem tu és, quanto tempo de mercado, o que tu faz aqui? Bom, eu sou CEO e fundador da B Fabriani, trabalho no mercado desde meus 16 para 17 anos, comecei como corretor de imóveis e grande parte do meu aprendizado veio do meu pai, da herança em vida que ele me deu, que foi esse aprendizado todo que hoje eu consigo colocar em prática. Fundei a companhia com 24, 25 anos também, hoje a companhia está quase completando 10 anos. Enfim, acho que é isso, acho Boa. que... Estamos por aí. A gente vai conversar um pouquinho do o que esses 10 anos vieram ensinando para a B Fabriani e quais as diferenciações que a gente trouxe e por quê. Paulo, por favor, se apresenta, fundamentando
o mercado imobiliário no Brasil, ali na região sudeste, foi isso? Eu comecei minha vida no mercado financeiro, aliás. Boa. E no lugar onde eu comecei, eu acabei virando sócio, acabamos virando banco. Depois houve uma abertura do Brasil para os bancos internacionais, os bancos entraram no Brasil e a gente acabou vendendo o banco para um estrangeiro, para um investidor internacional, um outro banco internacional, e acabei voltando para o Rio de Janeiro. Nessa altura eu já morava em São Paulo, e no Rio de Janeiro eu então passei a me dedicar ao mercado imobiliário. Isso tem quase 40 anos. Pensasse assim, né? Pô, mercado financeiro dava trabalho, agora onde é que eu vou achar uma sarninha para mercado imobiliário? Foi Tô isso? com tão pouco problema, né? Não, mercado tranquilo, pô. E quando começamos no Rio, eu fui logo indicado ser o vice-presidente geral da maior companhia de desenvolvimento urbano do mundo, que é a Carvalho Rocha, no Rio de Janeiro. Pouca gente sabe disso, são 10 milhões de metros quadrados na cidade do Rio de Janeiro, que é a segunda mais longeva capital do Brasil, Portugal, Algarve, etc., do Império Brasileiro, e guardava uma área de expansão urbana dentro reserva. Né? E que em determinado momento aquela área reserva começou a ser ocupada, desenvolvida, e nós estávamos ali. Eu fiquei mais ou menos 15 anos com 95% do mercado de imobiliário do Rio de Janeiro, dentro das nossas áreas, né? de influência, de desenvolvimento. Então, foi um aprendizado muito grande. Depois saí, fiz a minha própria companhia. Bruno veio trabalhar comigo, essa altura já com uma idade ainda menor de idade, mas já começando a trabalhar. E depois ele seguiu o rumo para cá e veio fazer o negócio dele. E agora, há pouco mais de um ano atrás, eu vim indicado para o Conselho de Administração da companhia, vim dar minha ajuda ao desenvolvimento e ao modo, ao foco e ao que a B Fabriani está se transformando nesses últimos anos. Legal, acho que da mesa aqui eu sou o que tem menos tempo de mercado imobiliário, talvez. São 5 anos. Mas se contar, assim, acho que na essência, né, tendo no mercado imobiliário desde o dia 0 da minha vida, que eu nasci dentro de um espaço do mercado imobiliário. Tenho 3 corretores na família, então acho que essa parte de vendas e o mercado imobiliário em si, eles sempre tiveram muito presentes. Eu brinco às vezes que eu sou um fruto do acaso, mas acho que o acaso me trouxe até aqui por um propósito, né? E fico feliz de saber que hoje a gente pode estar compartilhando todo esse conhecimento. Para quem não me conhece ainda, talvez esse seja o primeiro episódio que estejam vendo. Eu sou Francisco, sócio proprietário da Agência Bloco. Nós somos uma plataforma de marketing e vendas para o mercado de incorporação especificamente. Dentro desse contexto, desses mais de 5 anos de mercado, a gente já trabalhou com mais de 5,5 bi de VGVs trabalhados. Estava fazendo as contas esse dia, junto com a B Fabriani ali, Bruno. Já trabalhamos com mais de 68 empresas dentro desse mercado. Então, conseguimos aprender bastante. E mais do que empresas do mercado imobiliário, dentro desses 5 anos já capacitamos e conversamos com mais de 750 corretores. Então, isso traz muita bagagem, boa, ruim, muito aprendizado que a gente gostaria de compartilhar com a nossa audiência, que hoje é o corretor imobiliário. Para a gente começar, acho que um nivelamento conceitual, né? Uma das coisas que eu vejo que principalmente as pessoas que entram lá na empresa sempre têm muita dúvida, né? Primeiro, o que é incorporação? O que é mercado imobiliário? Quais são os modelos de negócio que existem? A gente fala de incorporação, tem construção a preço de custo, construção por administração, tem N fatores, e eu gostaria que a mesa aí pudesse explicar um pouquinho, talvez Paulo, Bruno. Pode ser? Pode ser. Posso falar. O incorporador imobiliário pode ser pessoa física ou jurídica, desde Boa. que ele tenha um terreno, um projeto aprovado, ele prometa prazo e preço. Boa. Para um terceiro comprador de boa-fé, tá feita a incorporação imobiliária. Perfeito. É uma legislação a 4591 de 64. E desde 1865, mais ou menos, que o mercado imobiliário no Brasil ele vem se ajustando. E todos esses ajustes foram ajustes completamente disruptivos dentro da escala e da história do mercado, né? Nós tivemos o BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, depois o BNH sumiu, desapareceu e entrou um novo mercado para reforçar essa ausência que o BNH fez, que foi o SFI, o Sistema Financeiro Imobiliário, que veio a reforçar as garantias do mercado, alongamento de prazos e uma série de outras questões que foram muito importantes nos últimos anos. Vocês terem uma ideia, há 20 e poucos anos atrás, o Rio de Janeiro, que é a segunda maior capital em termos de população do Brasil,
tem 7 milhões de habitantes, né? O estado tem 16 milhões de habitantes. Ele lançou 2.000 unidades de todos os tipos e usos no ano. Então, há 20 e poucos anos atrás, o Rio lançava 2.000 apartamentos ou salas comer, tudo junto. No ano. Num ano. Hoje ano em dia, inteiro, uma incorporação né? pode ter esse potencial, né? Com certeza. Itapema Então, deve lançar muito mais do que isso Nossa, hoje. com Como 70 tem- e quantos mil habitantes? Pois é, e o Rio já com milhões e milhões de nós habitantes. evoluímos muito. Mas a nos necessidade últimos de tempos. déficit habitacional também evoluiu ao ponto da construção civil não conseguir dá vazão, dar é. vazão, né? Com certeza. O O TCC programa, foi em cima disso, por isso que eu tenho números bem o programa do significativos. governo é um programa que começou lá em 2001, 2003, né? E o Minha Casa Minha Vida, depois ele se modificou e agora voltou o Minha Casa Minha Vida. É um programa muito bom, mas que de início foi muito mal implementado, porque ele dependia de que os municípios mais carentes fizessem a infraestrutura que eles não tinham recurso para fazer. Sim. Então, às vezes, você implantou um empreendimento lá no meio do nada, muito bom empreendimento, Uma zona periférica. mas ninguém queria morar. Apesar de custar, às vezes, R$50 por mês. Boa. Né, de prestado. Então, isso tem que ser revisado e tudo mais. Né? Mas eu acho que o mais importante na nossa evolução de mercado é a legislação. Talvez tenha sido 2 legislações, né? Aí em 2099, entre 99, em torno do ano 2000, que foi o Estatuto das Cidades, que deu aos municípios, ao prefeito do município, o poder De alterar, né? de gerenciar o imobiliário, porque uma das maiores arrecadações de cada município brasileiro é o IPTU, né? E o ISS. E o ISS tem a mão de obra da construção, da atividade de construção nele. Quanto mais estimular, mais arrecada, né? Exatamente. E os planos diretores. A obrigação de cidades com mais de 20 mil habitantes, todas elas, terem o seu próprio plano diretor de desenvolvimento decenal. A cada 10 anos ele é renovado, então isso daí já está acontecendo em praticamente todas as cidades do Brasil e elas aderiram. Em 2004 veio a legislação que criou a cédula de crédito imobiliário, a cédula de crédito bancário, a letra de crédito imobiliário e o patrimônio de afetação, que veio complementar em termos de garantia o SFI, que já tinha sido constituído ou instaurado, vamos dizer assim, o modelo lá atrás. Então, o patrimônio de afetação é algo assim fantástico, porque Da integridade e benefícios, né? toda obrigação todo direito tem uma obrigação e toda obrigação tem um direito atrelado. Isso Sim. em qualquer lugar do mundo É assim. E o patrimônio de afetação trouxe um benefício que é o regime especial de tributação para o incorporador, 15% do VGV menos tributos do que o presumido, que já é mais baixo Do que o real, se a sua margem é superior a 20%. E além disso, ele trouxe também ele ordenou melhor, organizou melhor os distratos, passaram por final da fila, que aquele que distrata recebe até 30 dias depois do habeas, né? Como via de regra, ilegal, é a lei, né? Tratou também da comissão de fiscalização, a comissão dos compradores, dos front-end compradores, de fiscalizar o cronograma de obras, a conta afetada, centralizadora de recursos arrecadados para ir para a produção, e isso dá uma garantia ao processo muito grande. Então, eu acho que isso solidificou bastante o modelo de incorporação. o modelo de Protegeu incorporação. a todos, né? Sem dúvida. E isso daí veio depois do caso Encol. Eu iria A comentá-la. A Encol foi o pior, vamos dizer. Foi uma escola, né? O a pior partir case, dali. mas a maior necessidade que o Brasil teve, né? Talvez. Por isso é que depois lá, quer dizer, vindo mais recente, não vou voltar a 1865, mas você teve eventos que foram disruptivos, causaram disrupções e que eles foram corrigidos também por outros eventos disruptivos, né? O próprio Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que foi criado junto com outros mecanismos do próprio mercado e que funciona até hoje, foi criado para financiar a classe média, né? E não tinha um programa mais econômico, passou a ter depois. Então, isso Sim. tudo vai vindo no sentido sempre de aprimorar o mercado imobiliário aqui no Brasil, né? Mas, em resumo, né, acho que ele trouxe segurança para aquela pessoa que via só o chão e almejava lá depois de 3, 4, 5 anos, quanto que era,
aquela edificação dentro, né? Regulou melhor o mercado, né? Então Sim. você traz mais segurança e, consequentemente, o mercado melhora, aumenta, né? A coisa evolui melhor. E hoje, Bruno, referente a esses diferentes modelos, a gente sabe que a incorporação é um, né? Quais são os modelos mais frequentes que a gente enxerga? Quais são as diferenças que existem hoje dentro dessa sopa de letrinhas que a gente vê aí do mercado imobiliário, né? Desculpa. Acho que todos esses estímulos financeiros que essas grandes instituições trouxeram permitiram, como a gente estava discutindo, né, essas variações dentro do modelo. Sobretudo a B. Fabriani é uma dessas empresas que surfa essa onda, né, que traz também vários benefícios para a ponta. E acho que seria interessante a gente, principalmente para essa audiência que está nos acompanhando aí, não conhece ainda bem esses modelos, separar em caixas, talvez, né? Basicamente, você tem dois modelos, né? Incorporação e incorporação. Ninguém faz incorporação de outra forma. É o que está na lei. Agora, você pode sim construir um prédio sem ser incorporação. Pode ser por um condomínio edilício, você pode construir com capital próprio e vender só depois de pronto. Mas incorporação é o que está na lei, é aquilo que tem que ser seguido, né? O nosso modelo, no nosso caso, foi um modelo construído. Aí, dentro da incorporação, cada um tem o seu modelo de negócio. Sim. Né? Tem o construtor que vende em 20 vezes, tem o outro que vende em 80, tem um que vende em 120, tem um que, sei lá, pega um sinal e só recebe depois das chaves, tem um que só vende pronto mesmo, fazendo por incorporação. No nosso caso, foi um modelo construído através das experiências que a gente teve nesses anos todos de mercado. Evidente que eu peguei carona na experiência do meu pai, justamente com o caso Incol. A gente já teve sociedade com PDG e outras empresas que passaram pela crise agora de 2014, com os distratos. Então, a gente vai criando um modelo a partir dos insucessos dos outros, e eu acho que essa é a verdadeira dádiva que toda pessoa tem que ter, de aprender com o erro dos outros, para que não aconteça com você. Eu acho que o mais importante é você aprender o que não fazer. Boa. Porque o que fazer, você não tem regra. Você tem que ir lá e fazer. Agora, o que não fazer é importante você saber, porque aí você já sabe que aquilo dali é um fato, não é para fazer. Boa. Então, o modelo B. Fabriani ele foi constituído através dessas experiências, então dessa vivência. Então, os 5 anos para entrega, a poupança de 30% durante obra, o financiamento à produção através do mercado de capitais, porque Isso não é só o financiamento à produção, né? É o financiamento à produção através do mercado de capitais, que é um capital mais flexível do que o banco, né? Eu, pelo menos na minha opinião, o banco não serve para financiamento à produção, a não ser que seja um produto econômico, mas ele não se enquadra, porque o produto imobiliário ele é único. Cada projeto é um projeto, cada edifício é um edifício. Ele pode ser um do lado do outro. A promada de um é diferente do outro, a insolação, o cliente. A própria tipologia, tudo talvez. É diferente. Então, tem que ser diferente. tailor-made, né? Sim. Tem que ser feito sob medida. E o mercado de capitais proporciona isso. E a flexibilidade, porque são muitas variáveis, você controla uma parte delas, a outra parte você não controla, o caso da pandemia ou qualquer outra que a gente pode citar, chuvas torrenciais, a gente está vivendo isso agora aqui na nossa região, né? Você não consegue controlar isso, então isso os 5 anos de entrega conseguem te ajudar a passar por isso sem que você tenha que justificar e furar a expectativa do teu cliente de alguma forma no final do dia, que é sobre isso que a gente sempre está lidando, né? Boa. Gerenciar expectativas. Eu acho que você gerenciar pessoas, e isso não é só o time, são seus clientes, é todo mundo que está à sua volta, é sempre alinhamento de expectativas. Boa. Né? E eu vejo que, desculpa te interromper, tá, Bruno, mas eu acho que uma das premissas quando a gente vai fazer a composição de um modelo de negócio, hoje a Bloco já é minha terceira empresa. Foi uma empresa de tecnologia que foi investida pela Softplan, inclusive. E quando a gente estava construindo, a gente pegou uma empresa uma solução que atendia o mercado de tecnologia, a gente teve que endereçar o mesmo modelo, a gente queria endereçar para o mercado imobiliário. No momento que a gente tentou fazer isso, parecia que, sei lá, cara, a gente estava querendo empurrar, sei lá, um carro por um funil, sabe? Pequeno. Não dava, não encaixava. E a gente começou a perceber que, cara, a gente precisa adequar o modelo de negócio às necessidades particulares que cada mercado, cada produto, né? Porque o que define o mercado é o produto que tu vai incorporar no caso da incorporação. Né? Se eu estou pensando em microhabitações, se a viabilidade, aquele zoneamento não permite uma verticalização muito alta, talvez eu tenha que diluir em mais unidades com uma área menor. Então, consequentemente, a derivação
derivação disso é um público talvez mais focado para o investidor, short stay, e daí a gente vai entendendo. Mas eu acho que a questão é construir um modelo de negócio, mesmo falando de incorporação, né, que melhor atenda o seu público. E daí essa questão dos 5 anos, obviamente tem um porquê do tu ter colocado isso. Claro. Né? Porque você tem essas questões, essas variáveis que você não controla e você consegue fazer com que o teu cliente pague o preço em 5 anos. Né? Boa. Esse fluxo de pagamento fica... Esse fluxo de pagamento é fundamental para o cara conseguir comprar o imóvel dele. Né? E eu acho muito legal isso na premissa de vocês, Bruno, porque realmente foi pensado sobre as necessidades que vocês identificavam. Né? A B Fabriani é uma empresa de venda. Boa. Quem não vende ajuda a vender. Essa é a nossa cultura principal. E isso falta, muitas vezes, essa visão do incorporador, cara. E daí eu trago aqui uma meia-culpa para alguns corretores que estão ouvindo, incorporadores também, porque, cara, muitas vezes a concepção da incorporadora começou com base na engenharia, no canteiro de obras, ou com base no financeiro. Ou então no investimento. Ou então no investimento. Então o cara não tem muito. E eu estava falando até no episódio passado sobre isso. O cara não tem tanto esse DNA de vendas, de marketing. Eu acho que é isso que falta. E não é sobre ser um bom vendedor, porque ser um bom vendedor é sobre tu entender bem a necessidade do público que está lá. E a necessidade do teu público, que vocês identificaram, era ter fluxo de pagamento, era garantir o não atraso da obra, que eu já passei por obras atrasando. Eu me frustrei por conta disso. Eu já tive o desafio de ter uma tela em branco, comprar um apartamento na planta e ter que correr atrás do projeto. Né? Com, e daí, todos os serviços adicionais. Com todos os serviços, que é uma bucha. Parabéns, tá? Vocês escolheram bem onde se incomodar e tu também, tá? E o modelo também foi pensado, por que residencial, médio padrão, primeira moradia? Boa. Porque também a gente entendeu que esse é o melhor público para a gente atuar. É o público que tem maior demanda no déficit habitacional brasileiro e no déficit habitacional mundial. Classe média no mundo é a maior parcela da população, sem sombra de dúvidas. Então, é onde a gente atua. A companhia sempre foi fundada com esse foco e a gente atua até hoje, graças a Deus. Já é um modelo testado, comprovado e de sucesso. E a gente está aqui para replicar ele, porque o nosso negócio é escalar a nossa empresa. A gente não quer maximizar resultado, como é o caso de talvez alguns incorporadores que eram investidores, ou até construtores, e aí ele está pensando muito no custo. Cada um tem um viés de raciocínio. Né? Sim. O nosso negócio é escala, é crescimento. É crescer, claro, dentro dos nossos parâmetros, com muita segurança jurídica, com pé no chão, com conta, com segurança para todo mundo. Né? Isso é o que mais me chama a atenção até, quero parabenizar, o modelo altamente escalável. É incrível, é fantástico de analisar a conjuntura total de como acontece para que todo mundo ganhe. Todo mundo ganha. É um ganha-ganha, exatamente. Mas isso é o que está, o Bruno está dizendo, mas isso é o que está no DNA principal da companhia, que nos mercados mundiais, chama-se o developer imobiliário, né? O real estate developer. E você não tem hoje no Brasil uma companhia de desenvolvimento imobiliário como a B Fabriani. Essa é a essência do modelo. Nós não compramos terreno. Não compramos, que eu digo, nós não invertemos CAPEX no terreno. Se tem um proprietário de um imóvel, terreno, e ele não quer ficar na permuta, a gente traz um outro investidor que assume o lugar dele. Mas nós não investimos no terreno. Nós investimos na produção imobiliária. Boa. Essa é uma diferença. E como que a gente consegue trabalhar assim? Trabalhando nas áreas de expansão urbana. Boa. Nas áreas de desenvolvimento. Legal. Que é o principal, vamos dizer, trabalho que o corretor de imóveis tem hoje, não é trabalhar na área consolidada. Eu vou dar um exemplo. Rio de Janeiro, hoje, 80% dos lançamentos que estão em produção, já lançados, imóveis, 80% é Minha Casa Minha Vida. 40, 42 metros quadrados, e você vai para a região da Zona Oeste e da Zona Norte. Zona Sul, são 8 apartamentos por edifício, meia dúzia de apartamentos por edifício. Você ainda tem ali o bairro de Botafogo, tem um pouco mais de número de apartamentos, mas não é nada parecido com os 500 apartamentos por empreendimento do Minha Casa Minha Vida na Zona Oeste e tudo mais. Então, a gente tem que perceber que participar do desenvolvimento urbano e imobiliário, da expansão urbana das cidades, é levar as conquistas das cidades para as áreas que estão se desenvolvendo. Legal. E no Brasil, essa é uma percepção que o Bruno teve,
houve um investimento forte nos últimos anos, desde o governo, desde 64. Por exemplo, é o caso da Freeway aqui do Rio Grande do Sul. Né? Então, você vai daqui ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, talvez em 5 horas de viagem. Mas pega uma Freeway que não tem trânsito, é tranquila, 3 pistas para cada lado, é uma coisa muito confortável. E todas aquelas áreas, municípios, até fora da região metropolitana, da região da capital, que hoje acessam a Freeway, já há algum tempo acessam a Freeway, estão recebendo uma contribuição de população que o gatilho foi a pandemia. As pessoas saíram dos centros urbanos mais consolidados. E se afastaram. Por quê? Tinha tecnologia, então eu posso morar lá e trabalhar de lá. Sim. Né? Tem saúde, tem hospital, tem educação, tem boa vida, tem mais segurança. Por que eu não vou morar lá? Exato. Então as pessoas começaram. Isso não é só aqui, não é na região sul só, mas no Brasil inteiro está. Isso Eu até quero fazer uma observação em relação a isso, como urbanista, como arquiteto urbanista. Hoje, amanhã, os principais zonas que a gente vai ter uma boa urbanização, desenvolvimento sustentável da região, são as zonas periféricas de hoje. É isso. E é um ciclo que a gente começa a construir lá no passado, como você falou, mas é um ciclo que a gente tem muita abundância no momento. E podemos citar Itapema, por exemplo. Itapema, se a gente for pegar da BR para a praia, é um local que não tem muito o que ser feito. E a densidade habitacional já está superlotada. Não existe muito o que ser feito. A terra já está construída. Então, os outros centros urbanos, como Morretes, por exemplo, que a gente tem muita área para crescer de forma organizada, é o futuro de amanhã. Isso a gente tem observado como arquiteto urbanista, não uma coisa agora e local de Itapema, mas uma coisa que já vem de anos e anos e anos. Os centros urbanos consolidados, os centros das cidades, né? E todo mundo muito antigamente, dizia assim: eu vou ao centro resolver não sei o quê, eu vou ao banco, Hoje é centro de decisão polinucleado. Já há algum tempo isso já acontece. E há uma distribuição da população mesmo dentro do território da capital, de cada estado, que eu digo. E depois está se espraiando aí pela região periférica, os subúrbios. E a zona periférica cada vez mais se torna a zona central. Isso também é importante ser abordado, porque hoje já tem incentivos no plano diretor que eles já estão determinando que sejam feitos estabelecimentos comerciais perto das zonas periféricas, porque um dos maiores problemas para as cidades era aquele modelo antigo que se fazia uma habitação habitacional na periferia, na zona mais periférica que tinha, e as pessoas tinham que pegar um ônibus para andar 2 horas para chegar no centro. Quando tinha ônibus, né? Quando tinha. E isso causa uma depreciação e um custo para o município muito alto e um caos para a civilização, para as pessoas. Para todos, né? Porque o seu funcionário vai ter que pegar ônibus, mais tempo ou qualquer outra coisa, enfim. E eu acho que eu vou dar um outro detalhe aqui que é importante. Se você pegar regiões consolidadas do Brasil, capitais mais consolidadas, Florianópolis é uma e etc. Mas está cheio de problema, Floripa. Está cheio de problema, mas sempre vai dizendo, ter, né? Em termos de preço do imóvel, se você pegar, vou dar o exemplo da cidade do Rio, se você pegar o ponto mais alto do preço do metro quadrado no Rio, Zona Sul, Leblon, né? Preço médio R$25 mil, mais ou menos, e você caminhar dentro da cidade, ainda dentro da cidade, ainda não estou falando da região metropolitana, e você caminhar e perceber o preço do metro quadrado a uma determinada distância, num bairro menos, vamos dizer, com preço mais baixo, você vai chegar à conclusão matemática de que a 50 quilômetros de distância do ponto mais alto do preço de cada cidade no Brasil, zera o metro quadrado. Ou seja, não teria mais nada, não existiria mais mercado imobiliário ali. E nós ultrapassamos essa barreira em todas as capitais brasileiras. Isso é que é mercado imobiliário. Mercado imobiliário não é você comprar um lote
numa região já quase que urbanizada ou madura e construir um prédio de 4 apartamentos, 6 apartamentos. É mercado imobiliário, claro que é, estou exagerando. Mas o desenvolvimento urbano, da expansão, é para isso que a gente existe. E para investidores, A gerar valor para todo mundo. investidores, onde a gente consegue pegar uma zona em expansão que ainda não teve o valor total já retido ali da valorização imobiliária, a gente tem os melhores percentuais de ganhos. Que são as zonas emergentes, né? Isso. E assim, acho que a gente tem 2 exemplos legais para a gente dar aqui com relação a isso. É o próprio Rio de Janeiro, que a expansão da cidade do Rio de Janeiro foi em direção à Zona Oeste. E hoje o centro financeiro do Rio de Janeiro, que sempre foi esse papo de não, vou ter que ir ao centro para resolver alguma coisa, não, agora vou ter que ir à Barra. Porque o centro acabou, não é que acabou, virou mas histórico, né? Virou histórico, virou turístico, virou residencial, que é o que a prefeitura atual hoje tenta fazer. E o centro financeiro foi para a Zona Oeste, o Morrete. Para onde é que foi o cartório? Para onde é que está indo os serviços todos? Sempre foi, na verdade no início polícia. não, mas hoje sempre foi para lá. Tudo Zona 3, né? Então, esse é um movimento cíclico e natural do desenvolvimento urbano que as pessoas que querem investir, que atuam no mercado, têm que compreender para poder também direcionar melhor. Né? Eu trago uma experiência que eu tenho certeza que vocês também vão ter juntos. Muitas pessoas olham para o mercado de Santa Catarina e dizem, já tem um monte de empreendimento. Olha para Itapema, tem um monte de prédio. Mas olharam para a direita. Beleza, quem está vendo do Rio Grande do Sul. Eu que venho do Rio Grande do Sul, já passei por diversos mercados imobiliários diferentes, eu garanto, a gente está no início do processo. Eu olho para cá e vejo uma selva a ser desbravada. Você sabe o que é o mais legal, Cristian, quando a gente percebe isso? Tem alguns índices que a gente utiliza para entender como o mercado está sadio ou não, né? Se tem a bolha, se não há, se os preços estão descolados ou não. O principal deles é a questão da relação aluguel, preço de aluguel com o valor de venda. Boa. E hoje você vai pegar no Morretes um apartamento de 600, 650 mil reais e você vai pegar um aluguel de 3 mil reais, 3.500 reais por mês. Então, isso é um fator que mostra de que não há bolha, não há excesso de oferta. Pelo contrário, você tem sim uma demanda de compra e você tem uma demanda de uso, que pode ser pelo cara que comprou para morar ou o cara que está investindo, está alugando ali de alguma forma. Então, é isso que a gente vê hoje para Itapema. Vou voltar a dizer, no nosso modelo, no nosso padrão, né? Que claro. é o nosso alvo, né? Mas eu acho que um dos pontos que converge tudo isso que a gente está falando é que eu acho que o foco do mercado imobiliário hoje está muito endereçado a gerar valor para quem mora, para quem reside. Então, a preocupação com o contexto urbano, a preocupação com o desenvolvimento do produto, a formatação do modelo para fluxo de pagamento, isso é porque tirou-se aquela ótica de olhar para tijolo, imagem e passou a se reposicionar o prisma ali por onde eu via, né? Uma coisa legal que a gente sempre escuta dizer é que a inovação no mercado imobiliário. Não vai mudar. Aí o pessoal olha para o quê? Para a construção. Sim. Por modelos construtivos. Exato. Isso dificilmente vai mudar, gente. Você trocou o drywall pela parede, trocou a parede de alvenaria de vedação pelo drywall, que faz todo sentido. E tem outras questões, como a proteção e etc., que ajuda, que traz, enfim, ajuda na execução da obra. Mas a grande inovação é na incorporação imobiliária, que são nos modelos de negócios, é na forma de se fazer, na forma de se vender, na forma de se financiar. É isso que a gente vem dizendo, que as pessoas têm que começar a olhar. A inovação no mercado imobiliário, ela não vai ver lá do canteiro de obras. É evidente, processos construtivos. Impacto em custo, impacto em eficiência da construção, claro. Mas o tijolo vai sempre ser tijolo, o concreto é sempre concreto, vai sempre ter que ter alguma madeira com prego, vai ter que ter gente, não tem jeito. Então, agora, quando você olha para a incorporação imobiliária, como o pessoal fazia na década de 80, que no Rio de Janeiro, pelo menos, aqui em Itapema até hoje alguns fazem, sim, você cobra 80%, 90%, 100% do preço durante a obra. Em Balneário também. Em Balneário. Enfim, é um modelo que se pratica. Não há inovação nesse ponto. É um modelo antiquado. Então, o que baixa também a rentabilidade do investidor, né? Porque ele teve que desprender e o risco. E colocar muito dinheiro naquela operação. E o risco, né, Cristian? Porque se você está colocando mais dinheiro na frente enquanto está em construção, você está aumentando a sua exposição naquele negócio. Nós não acreditamos, nós na Bia Fabriani não acreditamos muito nesse tipo de mercado. Por quê? Porque a gente acredita que
o nosso produto, o seu produto, o produto do mercado imobiliário, ele tem que resolver o problema do seu cliente. Essa é a finalidade dele. E o produto que resolve o problema do cliente, ele resolve, não é só o que o Bruno está dizendo. Pronto, né? Não, é durante. É a forma de pagar, é a sustentabilidade pós-chaves. Qual é o custo desse condomínio aqui depois da pós-chaves? E até mesmo, né, Paulo, pré-chaves também, né? Porque tu entende que hoje uma pessoa que está comprando sua primeira moradia durante um ciclo de incorporação, ele tem que pagar também um aluguel. Isso, é parcela ele tem que componente. pagar a parcela da faculdade. Isso é sustentabilidade. Isso é sustentabilidade. Sustentabilidade não é só o ambiental. Eu fui agente financeiro da Caixa por muitos anos. A minha empresa já vendeu no Rio Grande do Sul, em Pelotas e Rio Grande, muita habitação popular. Historicamente, em 5 anos, mais de 500 imóveis, para ter uma ideia do que eu estou falando de amplitude de vendas e de coisas acontecendo. E a nossa metodologia naquela época de atendimento não era mostrar produto. Primeiro era um briefing para entender a capacidade financeira do cliente, para pautar os produtos que ele podia realmente pagar, para direcionar ele. Porque daí a gente pegava o cliente aonde? No detalhezinho do parcelamento da entrada, nessas questões particulares. O bom comparativo dele é o vendedor de automóvel. Sim. Ele não vende mais o automóvel, ele vende o financiamento. Ele encaixou o financiamento, agora vamos lá conhecer o carro. Vamos ver o que você vai querer. Cara, eu troquei de carro no começo do ano, foi assim, igualzinho. Fui lá com uma premissa, o cara chegou, não, vamos só fazer aqui tua simulação. Vamos simular primeiro, vamos antes simular. da gente Porra, ver o teu carro. score tá bom pra caramba, hein? Vamos olhar o outro ali, daí o cara já vai com o brilho no olho. Vamos, né? Vamos. Já te leva no carro mais caro. Né? Nossa senhora. Então, assim, no final das contas, é sobre isso que é o negócio, né? É sobre conseguir resolver o problema do cliente. E o problema dele é ele quer o imóvel, seja para investir, seja para morar, seja para o que quer que seja. E a gente está aqui para isso, né? Exato. Eu acho que esse é o papel do incorporador. E não só do incorporador, né? De todos os envolvidos dentro desse processo. Falado, porque eu acho que o Christian, eu quero já começar a conduzir, provocar ele a compartilhar um pouco essa questão. Só um fato, né? Na época que eu estava dentro do Constec Ventures, que era esse polo de inovação e capital de risco para a Construtex, eles faziam um mapeamento. Até hoje a Terracota existe, eles ainda fazem esse mapeamento de startups, e tu olhava que a distribuição das startups que estavam olhando para dentro do canteiro ou para a cadeia produtiva, a parte mecânica da concepção do projeto, era, sei lá, na proporção de 90-10 para outras frentes que focavam em resolução de distrato, resolução de vendas, pensando em modelos de negócios disruptivos. Hoje essa proporção já aumentou, mas isso demonstra a inércia que a gente ainda vive nesse modelo. No tanto que tem gente que ainda, eu converso, dono de incorporadora, e fala, não, meu prédio vou começar a vender quando tiver já a alvenaria levantada. Eu falo, meu Deus, cara. Tudo bem. Não, eu falo, tudo bem. Tudo bem. Continue assim. Eu penso, cara, isso é muito bom pra gente. Tu tem muita grana, cara. Mas é louco. E ao mesmo tempo, eu acho que um aspecto. É que eu acho que daí é um hobby para esse. Às vezes é isso, é uma estratégia pessoal. Às vezes. Ou até mesmo o cara não pegou, quer mais se incomodar. Ele pegou o dinheiro das fábricas de outro lugar que está vindo e ele comprou ele por hobby. O custo de oportunidade dele envolve uma questão pessoal. Da vida mas eu conheço. Fazer um só. Eu conheço uns, Christian, que os caras se fizeram nesse mercado. Acho que eles já estão no ponto de, tô de saco cheio, deixa assim que tá funcionando, sabe? Deu certo até aqui, não vou mudar agora. Aí entra a questão da nossa localização. Eu sempre digo, a gente está no solo fértil. É difícil dar errado. Mas tem que estar preparado. Mas pode dar. Mas pode dar, né? Não vou citar nomes. We never knows. We never knows. A gente nunca sabe. Sempre pode, mas é um solo muito fértil. Não, com certeza. Mas eu acho que sobre essa ótica, assim, né, de olhar para a resolução do problema e reconstruir um modelo de negócio, eu falo, né? Hoje tem incorporadoras que, obviamente, vocês resolvem uma boa parte, mas vou citar propriamente a B Fabriani. No momento que vocês entregam o imóvel, ou que vocês estão entregando o quê? Vocês não estão resolvendo o problema da moradia. Vocês estão dando um novo problema para a moradia dele, que agora é ter que pensar em como eu vou mobiliar, como eu vou... Então, existe hoje uma série de etapas dentro desse processo que podem ser arquitetados, obviamente, pelo próprio incorporador, que eu vejo um movimento cada vez maior, inclusive empresas que estão olhando para isso, a exemplo da Spotlar, mas também acho que daí o Christian para trazer o caso aí do que tu faz como arquiteto especialista. Conta um pouquinho, acho, Christian, o que é esse arquiteto especialista? É um cara que entende muito de arquitetura? Começou assim. Boa, cara. Tô muito Começou assim a empresa. Essa segunda empresa que nasceu posterior à empresa que nós já tínhamos, que era a imobiliária Arpim de Leão.
E aos poucos eu fui convencendo colegas que se formaram comigo a vir para o mercado imobiliário, que ser um arquiteto dentro do mercado imobiliário é um caminho que eu garanto que o vendedor é desgraçado, interessante. né, cara? O vendedor é desgraçado, né? Deixa eu falar. O bicho é fogo, cara. Ele vende pra todo mundo ideia, tá o tempo todo vendendo. Não, cara, vem comigo. Parece que é tipo um treino, sabe? Boa, mas é isso aí, é isso aí. Deu certo, Christian? Pô, deu muito certo. E o mais legal é que hoje a gente trabalha entre amigos. Legal. Isso é muito bacana. Que legal, Uma cara. realidade que eu não vejo na rua assim. E a gente tem hoje uma harmonia na equipe, uma coisa muito legal. A gente estava conversando antes, Christian, acho que um dos pontos, o que a arquiteto especialista ela entrega, né? E por que ela entrega isso? Acho que esse é o Perfeito. ponto. O que acontece? No mercado imobiliário, eu sempre vi uma necessidade que foi exatamente o que você falou. O meu relato é o teu público, né? Exatamente. Onde o nosso cliente, depois de comprar um imóvel, ele praticamente não tinha mais uma relação junto à imobiliária, nós não tínhamos mais muito valor para ele. E ele ficava ainda perdido, tendo que resolver 1001 situações. Eu vendi muito terreno, onde a gente passava para o cliente a responsabilidade de fazer projeto, execução, até a gente cuidar de todo esse processo para ele. Então, foram vários fatores que determinaram que eu visse, pô, peraí, a gente está deixando dinheiro na mesa. Boa. A gente tem que tomar uma atitude perante isso e ter realmente uma empresa que atenda os nossos clientes do início ao fim de todo o processo. E mais do que isso, a gente não tem que encerrar o nosso ciclo com o cliente quando vende o imóvel. Ali é o start, ali que começa a nossa relação. Muito legal isso. Então, eu sempre brinco com os nossos clientes. A gente começa a relação comercial depois de assinar o contrato. Não é um funil, né? É uma ampulheta, né? É. Depois que a venda fecha, você abre uma gama de serviços que você pode oferecer como você... E aí a gente entrou numa questão de estruturação. Por isso que eu falei dos meus colegas lá no início. Todos eles são muito importantes nessa etapa, porque cada um é muito qualificado em uma área. E cada um acaba tendo uma coordenação de colaboradores dentro da sua área. Por exemplo, Legal. eu sou um arquiteto super bem qualificado dentro das habilidades que eu preciso do mercado imobiliário. Poderia, obviamente, fazer um projeto do início ao fim, mas eu nunca faço. Porque eu tenho pessoas hoje da minha equipe que são especializadas apenas na questão de projeto. Então, quando a gente faz alguma venda, seja eu, seja algum outro arquiteto corretor, a gente setoriza, passa esse cliente para outro setor de arquitetura, aonde vai ter uma coordenação e um tratamento sobre uma nova visão de experiência. A partir dali, ele entra numa experiência de um cliente comprando um imóvel com um arquiteto e não comprando um imóvel no mercado apenas com corretor. Boa. Porque a gente vai não só pensar na venda, mas sim na solução final. Ah, é um investidor, então, pô, vamos bolar um projeto com custo-benefício, onde vamos conseguir gastar pouco e colocar ele no mercado para uma revenda agregando valor. Não, é para mim, é para ti, é o teu imóvel. Boa, tá querendo me vender aqui, ó, viu? Cara, é para ti, a gente vai pensar o que é importante para ti. Parcelinha de 1.500. Né? Porra, já vi que tem um monte de panfleto aqui em cima da mesa. É só escolher. Eu tô O ferrado. que é importante para ti estar dentro do imóvel? Vamos pensar Boa. na solução final. Pô, o imóvel hoje que tu tem a procura não tem no mercado. Mas vamos fazer esse apartamento. Vamos customizar, vamos entregar uma solução Por de interiores que exemplo, com a atenda essa tecnologia necessidade. construtiva da B Fabriani, a gente faz o que a gente quiser dentro do apartamento. A gente tem liberdade de estar comprando metros quadrados, não estamos comprando um apartamento de 2, 3 dormitórios. Isso. Na verdade, A gente vai estamos Um quarto de X Na metros verdade, quadrados, você tem estamos liberdade comprando para criar isso. metros redondos, né? Não quadrados. Porque é modular. E a partir- Nossa, que horrível, né? Pô, o mercado imobiliário inteligente aquele dia foi tão bom. Hoje eu Que tinha chopp, eu porra, era fracassei, outro pô. nível, cara. O café tá fraco. E a partir dessa dinâmica, a gente parou de vender imóveis. A gente vende experiência. Isso legal. que é o mais importante. Porque o nosso cliente ele não está comprando imóvel, ele está comprando uma experiência de ter um arquiteto com ele, uma equipe que vai cuidar dele do início até o fim. Então a gente vai vender o imóvel, nós vamos fazer o projeto personalizado, nós vamos ver as lojas que ele vai ter interesse de adquirir os móveis, vamos cuidar da execução. E se for um investidor, vamos vender no mercado de novo, capitalizar os rendimentos dele e voltar para o ciclo lá no início. E se bobear, ainda fazer uma administradora de short stay ali só pra pum. E tá solucionando a dor do Claro, cliente, mas né, é o isso. tempo todo, E né? esse que é o Isso aí. ponto que eu achei muito legal da tua fala ali, ô E tu sabe que uma das coisas que me fez muito pensar nisso é quando eu olhei os números de vendas que eu já fiz, sabe? Tu olha o número de vendas, pô, muito bons no meu ponto de vista. E clientes que acabaram
se perdendo no momento daquela compra. Porque, volto a dizer, eu já fui uma imobiliária tradicional. O meu CNPJ hoje é o mesmo que eu tenho há 10 anos. Eu só qualifiquei ele, eu só aumentei, eu só mudei o nome fantasia. Que legal. Foi Pra sentindo a dor do evolução. cliente, foi trazendo alternativa para manter ele dentro da tua carteira, né? Sim. Exatamente. E também para isso. conseguir captar e se diferenciar. No episódio anterior eu falei de até o Jurandir bateu foto, né? Foi mês passado e eu lembro. Olha claro. só. E engraçado tu com a mesma roupa. Cara, mas eu tava falando desse quesito, né? Da necessidade também do corretor se diferenciar. Porque, como tu trouxe, né? Uma das coisas que te fez vir para cá é que aqui existia uma concorrência. A galera, tipo, tu brincasse que aqui é a Champions League, né? Exatamente. Só que assim, para tu conseguir ganhar a Champions, tu tens que ter alguma diferenciação, né? Então, sobre essa ótica, eu falei para ele de uma ferramenta que eu conheci quando eu estava começando a empreender e vender, que é basicamente a Unique Selling Proposition, a proposta única de valor. Basicamente, ela consiste em 3 quadrantes diferentes. Um que tem, nesse quadrante, o que os meus clientes querem. No outro quadrante eu tenho o que os meus concorrentes entregam bem e o que eu entrego bem. Existe uma grande intersecção aqui no meio, que é o que todo mundo faz. É o que o cliente quer, é o que eu entrego bem, é o que o mercado entrega bem. Então ali é um oceano vermelho. Tu vai nadar ali com um monte de gente. Vai ter tubarão, vai ter tartaruga, vai ter concha, vai ter sacola, vai ter tudo. Tá? Entretanto, existe uma intersecção que é essa UNC, tá? Que basicamente é o que eu faço muito bem, que o meu concorrente não faz bem, mas o meu cliente quer. E daí eu acho que essa tua é muito fantástica porque eu vivi na pele isso, cara. Tipo, eu tenho certeza que muita gente, hoje, em alguns contextos, eu falo como comprador, cara, eu já questionei várias vezes, por que eu estou pagando 6% para esse serviço de intermediação? Porra, estou comprando aqui um apartamento de 500 mil, 6%, cara, 30 pau. Porra, eu ficaria muito feliz se eu tivesse 30 mil de desconto. Mas a partir do momento que o corretor me entrega essa experiência, me entrega um projeto, me entrega o memorial descritivo, me entrega as lojas que eu preciso falar, acompanha a obra, fala com os... Porra, meu Deus. Um atendimento nosso, né? Vamos supor assim, aconteceu hoje, o cliente já quer morar amanhã. Em média de 3 meses a gente consegue estar com todo o projeto desenhado, tudo certinho, com as mobílias já entregues para o cliente. Vai depender, óbvio, de diversos fatores, a gente sabe, serviços e tudo mais. Mas pegar uma época de baixa do mercado de imóveis, a gente consegue fazer esse trabalho. Em 3 meses o cliente já está morando sem se incomodar com nada. Boa. Nada, a gente cuida exatamente de tudo para ele. Isso foi um modelo de negócio que foi muito difícil de acontecer. Nossa, imagina. Imagina o cliente, ele começa a ter um porto seguro nele, né? O cara vende pro cara, eu vou ligar para ele qualquer parada, ele vai me ajudar. E olhando para aquela questão que tu trouxe, né, Bruno, da ampulheta e da experiência que o próprio Christian estava trazendo, cara, um cliente satisfeito traz de 7 a 9 vezes mais receita do que um cliente. Então, tu consegue explorar canal de indicação, tu conseguir recompra, upsell, cross-sell, que são outras formas. Então, tu pode fazer um upgrade de produto, sair de um de 2 e para um de 3, tu vai ser a primeira opção de compra. E isso eu trago como uma experiência real, tá? Porque, como eu disse, eu já trabalhei do outro lado também, sem ter serviço adicional. E o vínculo que a gente criou com nossos clientes nos últimos 2 anos, com a nova empresa, com o novo nome, novo posicionamento, é algo que é surreal. Eles viram realmente amigos. E daí fica muito mais fácil tu também se conectar com a pessoa. Porque, tipo, hoje acho que tem um estigma muito grande no mercado imobiliário em que o corretor é aquele cara que, tipo, vai tentar te empurrar um produto. No momento que tu tens essa solução, tu consegue... Eu não estou te vendendo um imóvel, eu vou te vender uma solução de moradia. Ah, não, mas tu está me vendendo um imóvel. Não, calma, eu entrego hoje toda essa conjuntura, projeto, para isso eu preciso entender onde tu mora, quanto tu está disponível para. Então isso já vira um pretexto de diferenciação para que tu consiga fazer inclusive um processo de venda ainda mais consultivo. Eu vou mais longe, eu vou no trabalho dos clientes, eu vou na casa deles, eu Olha vou só, entender cara. o que hoje não tá legal, que ele quer mudar o imóvel. Por que ele quer essa região? Por que ele quer a outra? Vamos entender a vida dele, porque é o que o arquiteto faz. Sim. O arquiteto faz um briefing para entender da vida do cliente, para poder ter o melhor projeto, melhor funcionalidade que atenda às necessidades e expectativas. O imóvel vira o meio, não o fim. Não, perfeito. E é essa a essência, né? É o meio onde teu filho vai nascer, é onde tu vai botar a tua empresa e tu vai trabalhar, é onde, sei lá, tu vai plantar o teu sustento, entende? Tipo, então, realmente, a gente tem que olhar e parar de entender o imóvel como uma finalidade. Ele tem que ser um meio para moradia e entregar uma boa experiência. Essa é outra coisa essa é outra questão importante para a Bia Fabriani. Em 2009,
foi promulgada a Lei da Liberdade Econômica no Brasil, é uma lei federal, e os municípios passaram a aderir a essa lei. E essa lei coloca novamente o imóvel de uso residencial no centro do universo. Boa. Então, antigamente, você podia, por exemplo, abrir a sua pessoa jurídica dentro da sua casa, com o endereço da sua casa, mas era um endereço de referência. Não era um endereço que você podia trabalhar. Hoje não. Se não for uma atividade poluidora e se você não incomodar os seus vizinhos, você pode ter funcionários trabalhando dentro da sua residência tranquilamente. Só vai ter uma taxinha a mais no IPTU ali, mas tá tudo Com certo. certeza, a previsão no Rio de Janeiro, por Primeira exemplo... vez que eu fiz isso, se você tem tomei um cagaço. O que foi isso, cara? Se você tem um escritório maior, dentro da casa, né? Um escritório maior do que X metros quadrados, você já começa a pagar uma taxa maior. Mas, enfim, você começou a reter as pessoas mais em casa, então você tem menos demanda para mobilidade urbana. Boa. Menos demanda para transporte, entope menos o carro e você está dando soluções que as próprias cidades já super adensadas demandam há muitos anos e que a gente não conseguia dar. Então, o imóvel de uso residencial passou a ser, de novo, o centro das atenções. A gente olha para as estatísticas, para os dados, e vê que o imóvel de uso comercial, ele sempre representou alguma coisa em torno de 10% do total de imóveis novos lançados nas maiores cidades brasileiras. E a relação de procura também é nessa proporção, tá? Diminuiu, de 10 aumentou para 9. muito de um tempo, quer dizer, a partir de um determinado momento chegou até 50%, agora voltou ao padrão anterior. Houve uma oferta massiva, houve uma pandemia, houve o home office, o efeito da tecnologia e a mudança de cultura, né? A mudança de cultura por necessidade. A nossa empresa adaptou essa cultura e hoje a gente tem todas as semanas reuniões e treinamentos sempre online. Até porque era uma necessidade minha de poder estar perto da minha equipe do Rio Grande do Sul. Então a gente mudou a cultura, que sempre foi reunião segunda-feira, treinamento posterior, presencial, quem não viesse era penalizado com alguma coisinha. E hoje é tudo home office e a gente abusa muito dessa liberdade, onde não são todas as pessoas que conseguem aproveitar. Mas quem aproveita se sai muito bem. Não, e agora tem a lei do ano passado, a última legislação mais que reformulou alguns atos notariais, que dá à assinatura digital o poder, quase que o poder dos cartórios. Porque você não precisa mais de testemunha, né? Ele dá quase a fé pública à assinatura digital. Então, chega a ser um absurdo quando não querem deixar de assinar digital, né? Não é? Então, você vê que a evolução é uma coisa que está caprichando. E todas essas mudanças, elas trazem também mudanças dentro do próprio modelo. Né? Acho que, como a gente está falando um pouco desse modelo de negócio, da mesma forma que a moradia ela não pode ser vista como um fim, a tecnologia eu também nunca vi como um fim. E eu acho que também as novas tecnologias que foram catalisadas nas últimas décadas e, sobretudo, na pandemia, né, a adesão a algumas tecnologias, elas mudam também o modelo de negócio. No tanto que o pessoal do episódio anterior, a Karen, perdão, eu sou terrível para o nome. Já ficou evidente, né? Ali, ó, o Paulo, o Bruno. Troquei. Mas a própria Karen, ela tem um escritório no Paraguai, digital. E atua coordenando a equipe de forma digital. E isso, obviamente, pensando no modelo laboral, ok, já está mais difundido. Mas quando a gente pensa também no modelo de atendimento ao cliente, a própria experiência que eu posso oferecer. Um dos grandes desafios que eu falo para a incorporação, né? Eu brinco que o incorporador ele só é um cara que tem garganta boa, né? Ele vai conseguir convencer o pessoal do terreno, vai conseguir convencer o pessoal que quer comprar, vai chegar ali, fazer os dois se apertarem a mão, um construtor para viabilizar aquilo que ele pensou ou que alguém pensou para ele. Então, nesse processo, a gente está conectando uma coisa que não existe a uma entrega futura. Então, as próprias tecnologias vêm também para mudar um pouco esse modelo de negócio. Falando daí talvez de blockchain, NFTs, metaverso, né? A gente tem parceiros hoje que trabalham construindo. Inclusive, se eu não me engano, eles fizeram... Foi para a Tecnisa, foi para alguma incorporadora lá de São Paulo, Pacaembu. Agora eu não vou lembrar, mas enfim, uma grande incorporadora que fez um escritório dentro do metaverso, sabe? Permitindo que os colaboradores possam
entrar ali, interagir, enfim. Então, acho que tudo isso também traz novas possibilidades para conectar e gerar uma melhor experiência. Né? E o mercado imobiliário, eu diria até que ele é meio itinerante, no sentido de que hoje você está aqui, sua história é aqui. Aí você faz um projeto aqui na esquina. Sim. Aí você acaba esse projeto, o outro projeto é um pouco mais distante, né? Porque você não consegue fazer 2 no mesmo lugar, porque não dá fisicamente. Daqui a pouco as suas obras estão cada vez mais distantes. Né? No nosso caso, hoje, nós estamos em 12 cidades. Como é que você está em 12 cidades ao mesmo tempo? Sim. Então, tecnologia. Boa. Talvez, quem sabe, mais na frente, um metaverso, para a gente poder se comunicar melhor. Eu ia te fazer essa pergunta até. Hoje, grande parte das imobiliárias que são tão atuantes aqui com a gente, como vocês, não são daqui. Então, inclusive, mês passado a gente foi a Ponta Grossa, né? Tinha um evento lá, fomos convidados para ir para o evento para palestrar, só para cliente. Cara, os caras estão pontuando aqui direto lá de Ponta Grossa, lá do Paraguai, que foi o caso da Karen, que estava aqui mais cedo, lá de Pelotas, que inclusive a gente tem negócios em Pelotas, ainda não prontos para... Não no ponto e a gente está preparado já, venda. Comentando dentro da empresa. Mas é justamente isso, né? A gente tem que estar aliado. Então, vamos lá. Como é que faz, por exemplo, para assinar contrato físico hoje em dia? Em 12 cidades. Se eu tivesse que assinar em 12 cidades, eu não assino. Aonde tu guarda os contratos físicos depois de assinar? Você nem guarda mais. Antigamente tinha lembra? Um arquivo imenso. Tinha que digitalizar. Tinha que digitalizar um arquivo imenso para guardar, não sei o quê. Mandava via remessa, tinha que ter um procurador local para o cara assinar. Cara, uma burocracia, um custo, uma perda de energia absurda. Hoje no digital, cara, eu assino o contrato meia-noite, 2 horas da manhã, aonde eu tiver. Eu só preciso ter acesso à internet. Pô, então, eu acho que isso veio para ficar. Eu acho que a evolução do processo construtivo é difícil da gente, hoje, pensar que o engenheiro das pirâmides do Egito tinha uma técnica construtiva pior do que a gente tem hoje. Eu acho que evoluiu pouco. Se a gente for pensar nas principais... assim, na essência, né? Subir tijolo e colocar um em cima do outro. E lá até a gente Tijolos até bem fica maiores, em né? dúvida se realmente foram humanos que conseguiram fazer aquela história. Então, realmente, serviços e os modelos de desenvolvimento em verdade, é que tem mais... foram a maior parte da evolução, né? As garantias, os processos jurídicos. Eu acho que esse desenvolvimento do processo de incorporação, que aí envolve a construção também, é uma das partes, esse sim realmente foi a grande evolução do mercado e o corretor, com certeza, É um papel está fazendo. fundamental, Faz um papel A fundamental. gente acabou de tirar o ISO 9001 e o PBPQH, Ah, tá, legal. aqui para a empresa, justamente buscando as melhorias dos nossos processos internos. O PBPQH é da década de 90. Sim, e tem empresa que... Tem empresa que não tem ainda. E você percebe o seguinte, é um modelo, é um programa brasileiro da qualidade da década de 90. Sim. E no nosso caso, envolvendo a habitação, você envolve a questão a questão da produção, né? Da obra, né? Sim. Entende? E, cara, assim, hoje não é mais diferencial isso, né? Isso daí já entra naquela intersecção que... Não, aquele oceano vermelho. Básico, né? você tem que ter, Você né? tem que ter. E não só isso. Além de você ter que ter, é uma coisa tão antiquada. É da Ah, década de 90. Tudo sim. bem, você teve melhorias ao longo do caminho, ok. Mas não houve inovações Não. abruptas nessa questão, entende? Boa. Então, de novo, a inovação ela não vem no modelo, no método de construção. Ela vem na incorporação em si, no modelo de negócio. Por essa questão, eu passei a identificar e eu vejo o mercado hoje sobre 3 grandes óticas, assim, né? A primeira é olhar para esse mercado pelo ciclo do ativo, o ciclo de incorporação. Então, como eu seleciono melhores terrenos, como eu desenvolvo melhores produtos, como eu entendo mais sobre o meu mercado, como eu acelero a burocracia que existe por trás disso, que é um entrave federal e gera muito custo, né? Como é que eu lanço de forma mais eficiente? Como é que eu consigo ter uma experiência mais imersiva para lá 36, 70, 80, 90 meses antes de eu entregar um empreendimento, tangibilizar a pessoa fazendo ela sentir o cheiro daquilo, tocar naquilo, né? Tem uma série de formas. Então, esse ciclo de incorporação é um dos pilares.
O outro é o olhar para a jornada da pessoa que está comprando. E esse talvez o mais importante. Porque, de novo, beleza, o ciclo de incorporação ele é um meio para justificar aquilo que a pessoa busca. Então, antes de eu entender sobre o ciclo de incorporação, eu preciso entender sobre os padrões de consumo. Perfeito. Por que eu preciso colocar um ciclo de 5 anos para um público classe média com perfil primeira moradia e não 3? Porque, cara, essa pessoa ela ainda está pagando a faculdade, porque ela ainda precisa morar de aluguel, até então precisa caber no bolso. A renda per capita desse público ali gira casado na faixa de 6 a 8 mil reais, sei lá. Então tudo isso é pensado sobre essa ótica. E obviamente também pensar numa estruturação, e daí esse é o terceiro pilar que eu encaixo, bem estruturada de um processo de marketing e vendas, um funil de vendas que olhe da aquisição de um novo cliente até a retenção e recompra para que aquela marca acompanhe essa pessoa ao longo de toda uma vida. Esse modelo, Bruno, é genial. De 5 anos, só para complementar. Porque a gente tem números que a gente pode mostrar num estudo aqui, outra oportunidade, que um cliente comprando com o índice que a gente tem de retenção durante o período de obra de 30%, ele chega a ter de rentabilidade final líquida ao longo dos 5 anos mais de 200% do valor do capital investido. Deus trouxe, amigo. Levando em consideração uma expectativa de valorização de 15% ao ano só, que a nossa região hoje tem estimativas aí em torno de 20, 25, que é o histórico dos últimos anos, então estamos trabalhando dentro da realidade, né? Região só falando, contextualizando, Itapema. Itapema, ele tá falando de Itapema, Itapema. falando de Balneário, Itapema, né? falando de um produto deles, do Bruno, da B Fabriani. E levando em consideração também um cenário caótico de CUB ao dobro do que hoje a gente está trabalhando no mercado. Levando um CUB de 8% ao ano dentro desse cálculo sobre o saldo devedor, que hoje a gente está aí numa base de 5 até um pouquinho menos, que é um dos melhores que a gente já teve na história do Brasil. Isso é importante trazer também. A gente está há mais de um ano com o CUB caindo mensalmente. Claro, teve um picozinho ali em junho, que sempre tem todos os anos, mas se for pegar a média anual, ela está caindo, já fazem 16 meses, de modo muito interessante para esse cenário, para esse tipo de aquisição desse modelo de negócio. Então, Isso é uma coisa importante. A affordability é uma coisa que tem indicadores que medem isso no mercado norte-americano, que é a capacidade do comprador de absorver o valor da parcela, né, ou da compra do imóvel. E aqui no Brasil nós estamos, se vocês conhecem aquele lugar lá em Portugal, Nazaré, nós estamos em cima, no cume da onda e começando a descer, a surfar esse paredão. só um parênteses, meu sonho é ir pegar um dia de swell lá, não para entrar na água, mas só para ver lá da igreja. Tá louco, cara. O Pra cara ficar tá na bem... areia tomando um chopp, olhando Não, o cara não, e não. olha ela Nem vai na descer. areia, mano, que eu vou ficar todo medroso. Faz um vídeo e manda pra gente. Porra, cara, eu sou fissurado, assim. Tem 2 lugares, Mavericks e Nazaré, que eu quero conhecer, assim, dia de... Deve ser legal. Deve, cara. Então, a queda de taxa de juros que vai acontecer no Brasil, e já está acontecendo, começando a acontecer, isso vai trazer um aumento da capacidade De compra. do nosso comprador a médio prazo, a curto e médio prazo, tão grande, mas tão grande, que é capaz de você dobrar a capacidade que ele tem de comprar na mesma renda. Fora E quem é o crescimento beneficiado de são renda. quem compra hoje. Nossa, É isso. Porque é vai isso. ser o momento da A entrega, gente no sempre momento fala que essa isso. vai lá embaixo. Quem ganha dinheiro com imóvel é quem compra o imóvel. Inclusive, eu comprei um É isso. eu agora, semana passada. Tem bastante cliente aqui na Ô, Chico, mesa. você já comprou o seu? Claro que já, porra. Tô pagando lá ainda. Ô, Jurandir, cadê o seu? Porra. Calma. Vamos desligar o microfone. Vamos começar. Não Vamos te desligar o microfone ofereceram? pra Vou virar a pedir mesa pra aqui. descer aqui agora. Boa. Eu vou te mostrar um estudo aqui Aí, que ó. pode fazer contato. Boa. Mas, Aplicando um pouquinho. mas eu acho que o grande ponto, assim, né, é ter um modelo destinado a gerar valor para a pessoa que está lá na ponta, né? E eu acho que quando eu falo desses 3 pilares, eu não estou falando só de uma metodologia, mas eu estou trazendo 3 pilares que permitem inovação sobre várias frentes. Engenharia, financeiro, jurídico, RH. Cara, hoje tem pessoas falando de um desafio que vocês têm, a comprovação de
leis trabalhistas no canteiro de obras, cara. Então, verdade. como é que tu bate ponto lá? O cara que assina, hoje tem gente que mapeia ali o celular, na hora que entra no canteiro, Toca. sabe, na hora que sai, Registra. registra. Então, acho que o mercado hoje, eu vinho do mercado do agronegócio, né? Eu vejo que o mercado imobiliário ele ainda está muito aquém do mercado do agro, né? Que é um mercado que se desenvolve muito, tem muita tecnologia por trás. Muito. Entretanto, eu vejo que é um mercado muito emergente, que está se desenvolvendo. E quando eu vejo relatos como o teu, Christian, acho que é muito legal. Quando eu vejo empresas pensando em inovação e expansão com foco no cliente, isso são coisas que me fazem empolgar, assim, porque eu acho que o foco não é só construir pelo resultado lá na última linha da DRE. Perfeito. Óbvio, isso tem que funcionar. Mas tem algo a mais, assim. Lá Não pode ser só isso. Não pode ser só, cara. Tu deixa um legado numa cidade, tu pode estragar ela, tu pode acabar com... Isso. E essa é a nossa responsabilidade como desenvolvedores Com certeza. imobiliários, né? Tanto o incorporador como quem tá fazendo a intermediação. E a gente tem que assumir essa responsabilidade. Nós ajudamos as cidades a se desenvolver. Com certeza, Né? cara. E tem um Então, impacto gigante na total, vida de total. quem mora e de quem não mora também, Total, né? total. Então acho que isso daí é um aspecto muito importante. Outra coisa que você falou que é importante é a atração de IDH. IDH é uma medida da ONU, né, de um índice de desenvolvimento humano, que mede basicamente renda, educação, anos de estudo, né, e saúde das pessoas. E na maior parte dos países do mundo, em praticamente todos os lugares, você consegue fazer uma conversão direta de IDHs altos para investimento local. É o caso dos subúrbios americanos, por exemplo, onde a própria pessoa física investe no colégio público que o seu filho vai estudar e investe direto. E tem o benefício fiscal do investimento. Legal. Aqui no Brasil isso não é possível. Então fica até difícil a atração do IDH aqui no Brasil funciona de forma que você começa a ter um mecanismo de pressão maior em cima da atividade política, para que a atividade política faça a provisão ou provenha exatamente... E daí isso é cauda longa e, obviamente, mais ineficiente, né? A gente tem que evoluir também nesse quadro. Porra. Tá? Mas o nosso principal resultado é a atração do IDH. Então você pega uma área que é uma área rural e você transforma ela em área de expansão urbana e leva um IDH alto para lá, esse IDH leva colégio, porque ele consome educação, comércio, saúde, ele leva tudo de bom, que é como está acontecendo com o Morretes agora. Então, esses projetos já vêm acompanhados até com parceria da prefeitura, né? Exatamente. Certo? Já não é nada por acaso, é tudo bem planejado e organizado. Então é isso que eu acho que assim, o principal força que o corretor tem é ser exatamente esse mediador, esse mecanismo de atração de outras pessoas de qualidade de vida para esses lugares que estão em desenvolvimento. E a nossa função é recepcionar isso daí. Boa. Né? Falando para corretores, é ser humano, né? Ser humano e não tentar tirar pedido e números. Obrigado, Christian. Eu acho uma coisa legal que eu queria deixar aqui. Esses dias eu vi um podcast de um corretor também e ele falava muito isso, que o corretor tem que estudar arquitetura, estudar leis. Não era incorporando ideias, não? Deveria ser, mas eu vou mandar essa dica. Mas e acho que o teu negócio, pelo que você falou, faz total sentido. Eu acho que o que fica aqui para a gente deixar um recado para os nossos seguidores aí que estão vendo o Incorporando Ideias, que é um podcast para o corretor, é justamente o seguinte: quando a maré tá baixa, estuda, cara. Planta. Começa a plantar. Porque os caras de sucesso têm essa história. A maré tá baixa, ele tá plantando. Boa. Ele não tá disperso, pensando em outra E coisa. sabe qual foi a maior dificuldade, Bruno, falando para corretores? Com 23 anos, eu já ganhava bom dinheiro, já era dono de empresa, e eu decidi parar um pouco de trabalhar, diminuir minha carga de trabalho, tirar um turno, pagar uma faculdade caríssima de arquitetura, que me tomou quase 7 anos da minha vida, porque eu parei ela 3 vezes para seguir trabalhando em lançamentos periódicos. Então, parar para estudar, investir dinheiro e saber que o momento para crescer pode ser melhor no futuro do que agora, é a maior dificuldade que eu tive na minha vida e que eu tenho certeza que quem estiver pensando vai entrar nessa balança. Sempre com foco num propósito maior. Boa. Você vai passar pela dor com foco num propósito maior, não tem O jeito. dia mais Não, na feliz dor da minha profunda. vida foi quando eu me apresentei TCC e eu sabia que tinha passado.
Porque eu sabia que a partir dali eu ia poder tocar trabalhando até 11 da noite de novo. Boa, legal. Mas bacana. Caminhando para o encerramento, só para a gente cumprir aqui uma agenda que a gente sempre traz após lá o lançamento, acho que foi do Nord, né? Que a gente começou. Foi do Nord. A gente instruiu aqui, em homenagem ao nosso mantenedor aqui, ó, B. Fabriani, que tem como slogan Mercado Imobiliário Inteligente. A gente convida cada um dos participantes aqui no podcast a trazer a sua percepção do que é o mercado imobiliário inteligente. Como a gente está com o tempo aqui quase estourando, perdendo um voo, né? E vocês viram? É isso aí, cara. E ao mesmo tempo a gente tem um pessoal aqui que gosta de falar. Vou pedir aqui em poucas palavras, de forma bem resumida, para a nossa audiência. Christian, o que é o mercado inteligente para ti? O mercado inteligente é um mercado que vai otimizar os serviços e conseguir trazer soluções de forma rápida para os clientes. Por exemplo, dentro da nossa empresa a gente tem uma dinâmica totalmente de trabalho home office com os clientes, até pela questão de distância por muitos casos, e a gente também tem empresas em 2 estados. Então a gente tem soluções com videochamadas, assinatura de contrato digital, briefing para projeto de arquitetura, enfim, todas as nossas etapas de processo de negociação, pós-venda, projeto, tem como serem feitas de modo virtual, sem que o cliente saia de dentro de casa. Boa, bacana. Paulo, o que é o mercado imobiliário inteligente para ti, cara? Eu acho que é evolução. Boa. Não dá para evoluir sem inteligência, né? E eu acho que a gente vai ter ano que vem, que a B. Fabriani fará 10 anos, completará 10 anos, comemorará os 10 anos. Eu acho que talvez a gente olhe o mercado imobiliário inteligente como tecnologia imobiliária. Eu acho que é o que o Bruno disse. A evolução do mercado tem se pautado por um avanço de tecnologia, seja ela legislativa, fiscal, de estruturação dos negócios. Eu acho que a gente realmente está caminhando numa velocidade e com uma aceleração boa nesse sentido. Tecnologia imobiliária. Boa. Brunão? Eu diria que são 3 palavras que se resultam em uma, que é imovação, solução e venda. E resulta em entrega. Seja ela do imóvel, seja ela da transação imobiliária, seja ela da agência, do marketing, etc. Então, eu acho que seriam essas 3 palavras que sempre resultam na entrega do produto final. Legal. Pessoal, caminhando para o final aqui, então, a Gabi veio até cuidar que eu não me estenda muito. Sai daqui, Gabi. Sai daqui. Acho que uma grande mensagem que fica é: repensem e diferenciem o modelo de negócio de vocês. Hoje a gente está muito orientado à inovação e diferenciação, pautado nesse aspecto tecnológico. Mas eu falo assim, cara, eu consigo inovar com a mesma caneta Bic há 40, 50 anos. Tem gente que faz som, tem gente que escreve texto. Então é muito a finalidade que a gente encontra. Mas por trás disso, acho que tem uma premissa fundamental. Uma necessidade que eu identifico e uma forma única que eu consigo entregar de solução. No caso aqui, o Christian, ele trouxe para nós essa questão da composição, do know-how arquitetônico que ele construiu e buscou isso. Acho que, cara, vou falar um palavrão, do caralho, tá? Eu não tava verdadeiro, né? Não tava verdadeiro. Cara, isso foi foda, tá? Tipo, muito legal. Mas, cara, não é só na arquitetura. Pode ser, às vezes, numa análise mercadológica, pode ser num atendimento diferenciado, pode ser, sei lá, cara, entregando o que vocês conseguirem. A criatividade do profissional que é especialista em alguma área, que vai do jornalismo, economia, advocacia, tudo pode ser traduzido dentro de um diferencial. Boa. Basta que cada um consiga identificar a necessidade dos clientes com base nas experiências vividas. Boa. E é isso aí. E, ao mesmo tempo, para o lado do incorporador, né? Repensar também no modelo de negócio, porque pelo mais que a gente fale em incorporação, tem muita coisa que pode ser feita. Seja colocar um óculos de realidade virtual, repensar no modelo de comissionamento com parceiros, o parcelamento, o fluxo, aonde capta recurso, enfim, tem muita coisa. Galera, só para a gente encerrar, Paulo, Bruno, qual que é o @ aí da B. Fabriani, para quem não conhece, seguir aí, quer vender um produto quente de qualquer lugar do Brasil? @B. Fabriani SA. Manda uma mensagem que o nosso time comercial vai entrar em contato com vocês, vai dar todo o suporte que vocês precisam para poder atender o teu cliente da melhor forma possível. Legal. E acompanha lá que está expandindo para o Brasil inteiro e para fora dele também. E ó, se tiver na sua região mercado
nesse perfil, nesse modelo de negócio que a gente falou, manda mensagem também, leva a gente para aí que a gente vai ganhar dinheiro junto. Mercado de médio, primeira moradia? Médio padrão, residencial, primeira moradia, zona de expansão urbana. Valor de venda versus valor do aluguel é um bom indicador, tá? Se essa conta tá Boa. fechando, se essa conta estiver fechando, procura aí, quem sabe não vira um diretor comercial da região. Quem sabe? Christian, passa aí pro pessoal que não te conhece, que acompanha teu trabalho, vi ali que vocês fazem uns renders maravilhosos. Por favor, compartilha com o pessoal. O nosso Instagram é @arquitetoespecialista. Bem simples. Fácil de achar. E o meu particular é christian.arpini-leão. Boa. Se for num, já vai achar o outro e ali você vai poder ver. Aí já entra num loop. Então, Conteúdos bem legais relacionados não só ao mercado imobiliário, mas sim a experiências que os nossos clientes estão vivendo no dia a dia, que é o que a gente tenta trazer. Legal. A experiência da obra, a experiência da compra, a experiência de como funciona o nosso trabalho na prática e não apenas sendo dito. boa. E, obviamente, quem quiser também fazer algum tipo de parceria, quiser conhecer um pouco mais sobre a região, trocar ideias sobre modelos de negócio para você, corretor, né? Que esse podcast é Perfeito. orientado a você. Por favor, entre em contato ali, incomoda bastante, vai ser um prazer ele Vai poder ser falar. um prazer, com certeza, até porque a nossa maior dica para os nossos colegas é que a gente tenha boas relações onde a gente consiga unificar serviços e agregar para os nossos clientes. Legal, maravilha, Christian. E para quem não segue ainda, não conhece, por favor, Agência Bloco com 2 Cs. Lá a gente produz bastante conteúdo para o mercado imobiliário, focado no corretor, no incorporador, enfim, toda essa cadeia. E, por fim, não deixem de seguir o Incorporando Ideias para saber quando haverão novidades, tá? Pessoal, obrigado por quem nos acompanhou até aí. Paulinho, Bruno, Cristiano, né? Que eu vou te chamar agora pro resto da vida. Obrigado, tá, pessoal? Valeu. Obrigado, gente.